Mais uma vez, uma boa tarde para você que está nos assistindo. Nós estamos aqui numa série de estudos bíblicos sobre a teologia do Antigo Testamento e nesta aula de hoje nós vamos estar continuando o conteúdo de Shemot, o segundo livro do Antigo Testamento, ou como se diz no hebraico, da Tanakh, a Bíblia hebraica. E dentro da Tanakh nós temos o primeiro grupo, que na teologia ocidental é o Pentateuco, mas na visão judaica chama-se o livro da Torá, o grupo da Torá. Então nós estamos aqui continuando nossos estudos sobre Shemot, o segundo livro do Antigo Testamento. Eu quero que você deixe seu arrate aí, deixe seu joinha aí no canal do YouTube, vá lá no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas, tá certo? Também você pode estar deixando aí seu comentário aí no Facebook. Pastor, eu gostaria de receber o certificado das aulas. Você pode estar recebendo o certificado das aulas de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Basta você entrar em contato conosco, mandando a mensagem aí para receber as informações necessárias para o teu certificado, tá? Então vamos continuar o nosso conteúdo. Quem vos fala aqui é o pastor Everton, da Assembleia de Deus a Pioneira, professor ali do seminário CETAD e também pedagogo pela Universidade Federal do Amapá. E qual é o nosso conteúdo de hoje? Nós vamos estar falando sobre as pragas do Egito, o Makot Misraim. Vamos estar falando também sobre o Palácio de Ramsés nessa aula. Vamos falar um pouquinho sobre o papiro de Ipué e a Páscoa e a sua tipologia dentro da teologia bíblica. Nós estamos utilizando para hoje a Bíblia do Obreiro Concordância, Dicionário Auxílio de Cerimônia, Almeida Revista e Atualizada, Bíblia do Obreiro, e também nós estamos utilizando para os estudos exegético e hermenêutico a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, tá? Bíblia Hebraica Stuttgartensia, é uma Bíblia totalmente em hebraico, tá? Você pode estar vendo aí, a Bíblia totalmente em hebraico, no qual nós lemos. Antes de iniciar a nossa aula, quero deixar aqui um convite para você, que a partir do mês de julho, não junho, mas de julho, vamos estar iniciando um curso de extensão hebraico bíblico avançado dentro do Seminário Teológico Assembleia de Deus a Pioneira. Então você pode estar entrando lá, indo até o seminário, fazer a sua inscrição e nós teremos 5 meses, isso mesmo, 5 meses de aula exclusivamente para você estudar a língua bíblica que foi escrito o Antigo Testamento. Nós vamos estar dentro do hebraico bíblico, tá certo? Dentro do hebraico bíblico, vamos estar fazendo ali análise hermenêutica, análises exegéticas do material bíblico para você. Você também vai estar fazendo ali a dinâmica da leitura no hebraico, dos versículos, fazer a tradução, aprender a fazer a transliteração, aprender a alfabetização. Então são 5 meses de aulas presenciais de hebraico. Não se preocupe que as turmas não serão aquelas turmas cheias, no máximo de 5 a 8 alunos por turma. Então corra, faça a sua inscrição, procure logo lá reservar a sua vaga lá no Seminário Teológico da Assembleia de Deus a Pioneira, tá certo? Então vá lá, faça sua inscrição. Eu já estou deixando aqui o convite para você se matricular e procurar fazer, tá certo? Este curso que vai ser uma bênção na tua vida. Muito bem. Continuando aqui das pragas do Egito, que elas vão começar do capítulo 7 ao capítulo 11 de Shemot, Êxodo. Nós temos aqui então o Makot Misraim, que é o título, pragas do Egito em hebraico. E segundo o texto bíblico aqui, elas referem-se às maravilhas de Deus nas terras do Egito, maravilha de Deus. A palavra utilizada aqui no versículo 14 do capítulo 9 é Magepa. Magepa, que significa um golpe severo. Então Deus estava querendo realmente trazer uma lição severa para
o Egito, eu já falei sobre essa questão aí, de algumas pragas, de algum juízo de Deus com relação a alguém que tomava sobre si uma autoridade divina. E também a outra palavra em hebraico que vai aparecer, está lá no versículo 11, capítulo 1, negar, um toque ou um golpe pesado. Então, a jepa, que é um golpe severo, e negar, um toque ou um golpe pesado. E a terceira palavra hebraica que aparece no texto bíblico, está lá no capítulo 12, versículo 13, é cognata de majepa, negep. Então, mejepa, negar e negep. Enquanto majepa, um golpe severo, negar, um toque ou um golpe pesado, e negep, quer dizer um golpe severo. Então Deus realmente estava levando, trazendo juízo à terra do faraó. Interessante também, vamos analisar aqui os grupos das pragas. 10 pragas. As 9 primeiras pragas claramente vão se encaixar em grupo de 3. As 9 primeiras vão se encaixar em grupo de 3, de 3, de 3. Cada, né? Só que tem não é uma sequência, são intercalados. Exemplo, a de número 1, a de número 2, né? A de número 1, a de número 2, e aí vem a de número 4, a de número 5, a 7 e 8 foram anunciadas a Faraó de antemão. A 1, a 2, a 4, a 5, a 7 e a 8. Elas foram anunciadas a Faraó de antemão, né? Mas as 3, a número 6, a número 9 e a número 3, na verdade, número 3, 6 e 9, elas vieram sem advertência. Enquanto teve um grupo de pragas que foram anunciadas a Faraó de antemão, as outras não tiveram nenhuma advertência a Faraó. Simplesmente Deus enviou para que acontecesse. Então, outra coisa, as 3 primeiras pragas que foram acionadas no Egito, elas afetaram tanto os egípcios quanto afetaram também o povo de Israel. Então vejam só, a gente pensa que Deus livrou todos os israelitas das pragas. Não, as 3 primeiras pragas atingiram os israelitas também, né? Por quê? Porque ambas as nações tinham que aprender. Nas 3 primeiras pragas, Israel deveria aprender com quem estava lidando. Isso era para que Israel temesse e ao mesmo tempo cresce nas palavras de Moisés, que o Deus que estava ali no Egito, fazendo as suas ações, era o verdadeiro Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Então vejam só, os 2 últimos grupos só atacaram os egípcios, né? Da 4ª para frente, só foi os egípcios que foram atingidos, mas a primeira, a segunda, a terceira praga atingiu também a terra de Gósen. Então vejam só, as 2 últimas atingiram, os 2 grupos últimos atingiram então os egípcios, para que eles soubessem que o Deus que estava cuidando de Israel era também Deus do Egito, como está lá em Shemot 8:22, né? Então o maior do que todos os outros deuses, Deus estava se revelando a ele. As pragas então elas eram progressivamente mais severas, e as 3 últimas quase destruíram toda a terra, né, ali da terra do Egito. Então foi forte, foi severo, foi tremendo. Então vejam só, no capítulo 7, ao versículo 14 a 25, tem a primeira praga, a primeira Makot Misraim no Egito, que é, né, Makot Hamaim Ledan, Makot Hamaim Ledan, Nilo em sangue, né, a praga do Nilo em sangue. O que Deus estava querendo com esta primeira praga? Deus estava atingindo ali a divindade de Queno, a divindade de Rapi e a divindade de Osíris. Dá exemplo aqui. Queno era considerado o guardião do Nilo. Rapi era o Deus considerado o espírito do Nilo e a personificação das inundações, porque quando aconteciam as inundações do Egito, era uma maravilha, né, no crescente fértil, porque as inundações irrigavam as terras para que elas produzissem ali as plantações, os produtos que os egípcios plantavam ali no delta do Nilo. E Osíris
a terceira divindade, era considerado o Nilo, era seu sangue. O Nilo tinha então surgido através da morte de Osíris. Então, em homenagem ao filho, a lenda fala que a mãe de Osíris, Ísis, ela transforma o sangue do filho em um belo rio. Então vejam só também, o Nilo aqui, ele era considerado a vida do Egito. A agricultura e a própria sobrevivência dependiam das enchentes periódicas, que tornavam a terra fértil em toda a extensão do rio Nilo, de mais de 6.000 quilômetros. Então, o Nilo, de mais de 6.000, considerado um dos maiores rios do mundo, juntamente com o rio Amazonas, em extensão e volume d'água, ele é considerado então uma divindade. Então Deus, na primeira praga, estava justamente atingindo o Nilo. Então o Nilo, ele era o suprimento da nação egípcia. Ele era adorado como uma divindade, ele era considerado a representação do faraó, e ele era o epicentro dos rituais pagãos, assim como o rio Ganges, na Índia. Ele tem um significado muito importante em muitas tradições religiosas e politeístas que acontecem na cultura indiana até hoje, o rio Ganges. Então o Nilo tinha esse mesmo potencial, até mais do que o Ganges hoje na atualidade. A segunda praga que veio atingir o povo egípcio e hebreu, a praga das rãs. Lá no capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 6. A praga das rãs, que em hebraico, Makot Tisfardeim, Makot Tisfardeim, praga de rãs. Duas divindades estavam sendo atacadas aqui, Requete, Anuquete e Rapi também. A Requete ou Anuquete, ela era a deusa do nascimento, e Rapi era o espírito no Nilo, porque as rãs também afetaram o Nilo. Então é natural que as rãs abandonassem as águas dos brejos dos rios, abarrotado de peixe, em estado de decomposição por causa do Nilo em sangue, e invadisse a terra, invadisse as casas. Então a deusa Requete também, ela era representada na forma de uma rã. Então ela auxiliava o nascimento das crianças segundo a mitologia egípcia. Então essas duas divindades aqui estão sendo atacadas novamente pela segunda praga aqui. A palavra hebraica também usada aqui, Tisfardeim, ela é um termo, na verdade, genérico para todos os tipos de animais que habitam os pântanos. Então era como se as próprias divindades pagãs voltassem contra seus adoradores, tá certo? Esse é o sentido aqui que nós estamos trazendo com relação à palavra que indica aqui praga de rãs. A terceira praga também que caiu sobre os egípcios foi a praga de piolhos, que está lá do versículo 16 ao versículo 19 do capítulo 8. Pó da terra, Makotini, essa praga de piolho. Quem era que Deus estava atingindo aqui com essa praga? A divindade Sete e a divindade Geb. A divindade Sete, o Deus do deserto, e Geb, Deus da terra. O pó, ele era considerado sagrado para os egípcios. O pó da terra, ele é considerado sagrado. Que tipo de inseto envolvido nesta praga não está claro aqui. A tradução coloca piolho em português. Acontece que a palavra hebraica, ela não indica que tipo de praga foi essa, porque a palavra aqui, hebraica, é usada apenas neste contexto aqui da praga egípcia. Poderia ser pernilon, poderia ser carrapato. Então qualquer uma Bíblia que vier com essas novas traduções está de acordo com a palavra hebraica, porque a palavra hebraica é uma palavra genérica que indica então qualquer tipo de inseto. Ela não especifica que foi piolho. Então, primeiro, afar, pó da terra, que é a palavra registrada aqui em hebraico, na Makotkini, o rafá, o pó da terra, ele torna-se praga, em praga. Primeiro, piolho, gente, ele suga o sangue de seus hospedeiros. Então,
Também o piolho ele era considerado uma coisa abominável aos olhos dos egípcios, por isso que na cultura egípcia rapavam-se as cabeças para não ter o desprazer de nos cabelos deles tivessem piolhos, que era considerado algo imundo, assim como era a lepra na cultura hebreia. O pó, ele não é sagrado à luz da Bíblia, porque a terra foi amaldiçoada pelo pecado. Devido ao pecado, em consequência, a terra foi amaldiçoada. Contudo, então a terra tornou-se em maldição, né, por Deus. Então o pecado trouxe essa consequência. Então o que? Etzba, a palavra que é utilizada, denota o quê? Que o dedo de Deus estava retribuindo ao Egito o que o Egito tinha feito durante 400 anos, aproximadamente, com os seus primogênitos, os primogênitos de Deus, Israel. Então Deus estava retribuindo a paga para o povo egípcio, né? Retribuição. E vem então a quarta praga, que é a praga das moscas. Lá no capítulo 8, versículo 20 a 23, então vem a praga das moscas, Makot Harov. Qual era a divindade que Deus estava então atingindo com esta praga? A deusa Uatite, né, que é o Deus simbolizado pela mosca. É um Deus que tinha o formato de mosca, a cara, né, porque as divindades do panteão egípcio, elas tinham uma característica antropomórfica. Corpo de ser humano, mas a cabeça sempre representando um animal. Desta forma, simbolizavam-se então as divindades egípcias. Harov significa uma mistura. Então, também aqui nessa praga enviada no Egito, a palavra ela não especifica realmente serão moscas. Qualquer tipo de inseto aqui é apontado a palavra Harov. Só que lá no Salmo, número 78, verso 45, né, demonstra o poder de ataque dessa praga. Por quê? Quando o Salmo ele registra essa praga lá, no Salmo de número 78, verso 45, ele fala que essa praga aqui ela tinha o potencial de devorar e comer a carne do ser humano. Então, era uma praga altamente severa. Deus está destruindo as divindades híbridas do Egito, que eram metades humanas e metades animais, que, na verdade, um antropomorfismo, né? Ou então antropozoomorfismo, que é parte humana e parte animalesca, que eram assim que se apresentavam as divindades do Egito. O inseto, então aqui nesta praga, ele não é identificado. O texto fala de enxames, usando uma palavra conhecida apenas em relação também a esse contexto aqui no hebraico. As moscas, então, elas seriam consequência lógica, tanto em relação ao clima, como as condições de existência de peixe, de rãs apodrecendo, e a vegetação e decomposição. Então, qual é o inseto que se aglomera nessas situações? É a mosca. Então, provavelmente, com certeza, deve ter sido as moscas. Por ser também um transmissor do antrax de pele, a espécie Stomopsis calcitrans tem sido a identificação mais popular da mosca. Por quê? Porque vai ter uma praga aí que provavelmente vai ser o antrax, descoberto recentemente, considerada também como a praga do Egito, o antrax. Tá? E aí vem a morte do gado, que logo no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5 de Shemot, no livro de Êxodo, nós temos uma Makot Dever, morte do gado, tem a praga da morte do gado. Qual eram as divindades aqui que estavam sendo atacadas nessa praga? Nós temos Hector, Apis e Mênevis. Hector, ou Actor, era uma deusa com a cabeça de gado. Apis era o deus sagrado de Heliópolis, que era um boi, né? O deus boi, o boi sagrado de Heliópolis. E Mênevis, que era um touro sagrado de Heliópolis também, tanto Mênevis quanto o deus Apis. Todas essas divindades tinham um formato de bovino, né? Então o boi, ele era adorado como uma divindade, ele era um símbolo de fertilidade e de produtividade. Eles eram representantes da força econômica do Egito, o boi,
por causa da pele, por causa da carne, por causa do leite. Então, abundância, fertilidade, economia. Então, Deus, com a praga da morte do gado, Deus está diretamente destruindo a moeda do tesouro nacional, a moeda do tesouro egípcio. Deus está agora atingindo a economia egípcia com esta praga, atingindo em cheio a terra do Egito. Então, essa praga aqui da morte do gado também, podemos dizer que ela pode ser considerada a varíola bovina, que mais tarde infectou os egípcios. Ou era o antrax, uma doença infecciosa e fatal, né? A deusa do amor, Hathor, ela tinha a forma de uma vaca e o touro sagrado Apis, né? Foi tão venerado que, ao morrer, foi embalsamado e enterrado numa necrópole, em seu próprio sarcófago. Esse touro sagrado, né, chamado Apis, quando ele morreu, na cultura egípcia, ele foi embalsamado como ser humano, toda a honraria, porque ele é considerado uma divindade, um animal sagrado. Aí vem a praga das úlceras, Makot Shechin, né? Makot Shechin. Então vejam só, tinha a divindade Sekhmet e Imhotep. Sekhmet era a deusa das doenças no panteão egípcio, enquanto Imhotep era o deus da medicina. A praga da úlcera, ela atingiu em cheio o egípcio, porque atingiu todo o corpo do egípcio, né? Vejam só, as cinzas espalhadas pelos sacerdotes egípcios, ela era considerada um sinal de bênção. Então vem a praga das úlceras aqui. O que nós temos a falar dessa praga? O antrax de pele, ele poderia ter sido transmitido por picada das moscas que haviam tido contato com as rãs, né, apodrecendo lá do Nilo, e com os rebanhos também em decomposição pela morte do gado. Então vejam só, com toda essa contaminação, as moscas picando os humanos geravam feridas, particularmente nas mãos e nos pés. Se foi a varíola, essa foi transmitida pela doença no gado. Então, essa praga pode ter sido aqui tanto o antrax quanto a varíola, tá? A varíola que ela provém do gado para o ser humano, é uma espécie de varíola, tá certo? Sarna e úlcera, o que mais nós temos a falar aqui? A sarna e úlcera, gente, é uma doença que se ela estava progressivamente na pele do ser humano, né? O pecado aqui, metaforicamente também, ele traz sofrimento, ele traz dor, ele traz ferida no corpo, ele traz ferida na alma. Para Jó, as úlceras, elas eram provocações, resultados da sua fidelidade. Há uma grande diferença, tá? Porque a doença provocada aqui na pele de Jó era resultado de sua fidelidade. Mas para o Egito, a doença de pele, ela era símbolo de uma provação resultante da afronta e da dureza, né, do coração de Faraó e do povo egípcio, pelo que fizeram com o primogênito de Deus, Israel. Então há uma grande diferença entre a situação da praga na vida de Jó e a situação da praga na vida dos egípcios aqui. E aí vem então a próxima praga, que ela é registrada a partir do capítulo 18, na verdade, versículo 18 ao versículo 35 do capítulo 9 de Shemot, que é a praga de Saraiva, Makot Barad, né? Três divindades aqui estavam sendo atingidas por Deus: Nut, Ísis e Sete. Nut era a deusa do céu, Ísis era a deusa da vida e Sete, protetor da colheita. Então vejam só, a Bíblia fala que na praga de Saraiva era chuva, pedra, fogo e trovão. A palavra trovão no hebraico literalmente significa vozes de Deus. Então vejam só, trovão significa literalmente em hebraico vozes de Deus. O que se ensinou aqui nesta praga então? Que Deus literalmente estava falando em juízo. Os egípcios que escutaram a advertência, misericórdia de Deus, eles salvaram o seu animal.
Porque no versículo 20 do capítulo 9 fala que os egípcios, então, que ouviram a voz de Deus, pegaram o seu rebanho e foram para a terra de Gósen. Foram gozar da proteção que havia na terra dos israelitas. Tá? O que mais nós temos a falar aqui da praga de Saraiva? Então, a palavra Barad, né? A palavra Barad significa granizo em hebraico. Barad significa granizo. Porém, essa praga tinha trovões, granizo e fogo. 3 coisas. Vejam só, então, o céu, ao mesmo tempo que derramava gelo, estava derramando fogo perante a terra do Egito. 2 extremos da natureza castigando os pagãos. O Pantocrato, que é um termo aqui grego para todo-poderoso, demonstra todo o seu poder na terra do Egito. O Deus de Israel está demonstrando aqui. Outra coisa que nós temos a entender aqui sobre essa praga é que a tempestade de granizo é coisa rara nas terras do Egito. Tá? Se você não sabia, então é interessante você aprender que granizo aqui é coisa rara acontecer no Egito. Provavelmente essa praga ela tinha acontecido entre janeiro e fevereiro. Provavelmente aconteceu entre janeiro e fevereiro, porque chuva de pedra, embora raras, acontece na região do Oriente Médio. Na primavera ou no verão acontece esse fenômeno. E causam consideravelmente grandes estragos às plantações, danificando propriedades e até mesmo ameaçando vidas. Então, essa situação, se aconteceu a época do ano mais provável, foi entre então janeiro a fevereiro, que aconteceu a praga da Saraiva. E aí só, a praga da Saraiva já destruiu a plantação, quase tudo. Imagina como é que está a economia do egípcio, do Egito todo, o faraó preocupado, né? E ao mesmo tempo o coração endurecido. Deus envia mais uma outra praga, a praga dos gafanhotos. A partir do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 20, ali, é somente a relação da praga dos gafanhotos. Makot Arder, né? Qual era a divindade, então, que Deus estava atingindo com essa praga? Serafis, Shu, Sekhemete novamente. Serafis era considerado o Deus dos mortos e o Deus da cura, enquanto Shu era a divindade da atmosfera e Sekhemete era a deusa das nuvens, porque gafanhoto vem pelas nuvens. Gafanhoto provoca muitas desgraças na terra, né, na atmosfera. Então vejam só, os gafanhotos, gente, tem uma curiosidade que você precisa aprender. Eles só viajam em nuvens contendo milhões, que vai uma plantação em minutos. Então, Nefe também está sendo atingido aqui por essa praga, e Ermutete. Então, 5 divindades: Serafis, Shu, Sekhemete, Nefe e Ermutete. 5 divindades egípcias estão sendo atingidas aqui com essa praga. Nefe era a divindade dos grãos, enquanto a Ermutete era a divindade das sementes, porque a praga de gafanhoto destruiu toda a plantação que sobrou da destruição das Saraiva, das pedras com fogo. E o que nós temos também para falar aqui sobre essa praga? Vamos lá. Os gafanhotos, eles são bastante comuns no Antigo Oriente Próximo e famosos pela devastação, né? São famosos, então, pela devastação que eles causam nas terras do Egito. E você sabe aí que quando se percebe uma nuvem de gafanhotos se aproximando de algum território que tenha plantação, uma preocupação muito grande entre os fazendeiros, entre os governos locais. A exemplo do que aconteceu recentemente aqui na América do Sul, que foi encontrada uma nuvem de gafanhoto próxima à fronteira do Brasil, o Ministério da Economia preocupado, todo mundo monitorando essa nuvem de gafanhoto, porque se eles pegarem uma plantação, uma fazenda, uma plantação, quer seja de milho, quer que seja de grãos, ela é devastada em questão de minutos. Tá? Então essa preocupação, ela é séria. Então os gafanhotos eram bastante comuns no Antigo Oriente Próximo e causavam a destruição, a devastação de muitas coisas em poucos minutos. Eles se reproduziam na região do Sudão, né? E a população dos gafanhotos estaria maior que a habitual, devido ao clima úmido que deflagrou,
toda a sequência de fenômenos naturais. Então, a migração desses gafanhotos deveria acontecer entre fevereiro e março, acompanhando os ventos predominantes em direção ao Egito ou à Palestina. Isso aqui nós colocamos, então, os fenômenos naturais que aconteciam, né, na Palestina, na região ali do Egito, sobre os gafanhotos também, que como eles se produziam e de onde eles vinham, e que tipo de vento favorecia que essas nuvens de gafanhoto avançassem no Egito. Então, juntando todos esses fenômenos naturais, podemos dizer então que a praga dos gafanhotos, quando aconteceu no Egito, provavelmente a terra do Egito foi atingida entre fevereiro e março. Então vejam só, eu já coloquei uma praga aqui entre janeiro e fevereiro, estou colocando agora outra entre fevereiro e março. A praga das trevas, Macob, né? Macob Roshek. Macob Roshek. Qual era a divindade que estão sendo atingidas aqui? Ra, Aten, Atum e Horus. 4 divindades aqui sendo atingidas pela praga das trevas. Né? E Ra, o próprio deus Ra, o próprio faraó, considerado filho de Ra, o próprio faraó, que era considerado o deus Sol, está sendo atingido também por essa praga das trevas. A nossa visão que nós pensamos, quando nós analisamos a praga das trevas, é como se tivesse acontecido um eclipse do Sol, não é isso? O eclipse do Sol, quando acontece, que o meio-dia torna-se em meia-noite, tudo escuro, né? Essa escuridão. Essa é a nossa visão de analisar o texto bíblico, né? De acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa cosmovisão de fenômeno natural. Porque nós só conhecemos aqui no Ocidente o fenômeno, né, dos eclipses. Porém, a Bíblia fala que em Gósen havia luz. Então, eu vou fazer uma explicação para você aqui. Talvez a praga de trevas aqui registrado, ela fosse ocasionada por densa tempestade de areia do deserto, algo que sempre acontece no Saara, né? E quando essas tempestades se levantam, elas podem durar 3 ou mais dias até e deixar a terra em plena escuridão. Então Deus estava demonstrando sua superioridade às divindades, principalmente o Deus Ra, o Deus supremo do panteão egípcio. E talvez essa praga tenha sido uma poderosa tempestade de areia, conhecida como Kansim, né? Kansim, conhecida na região, essa tempestade de areia. A duração de 3 dias é característica, então, desse tipo de tempestade, que geralmente ocorre entre março e maio. É o período que acontece sempre a tempestade de areia no deserto, entre março e maio. Gente, isso é tão forte que nós estamos no ano 2021, aconteceu uma tempestade de areia tão severa no Saara que ela foi vista a olho nu fora da atmosfera terrestre. Tá? Na estação espacial tiraram foto dela, porque pôde-se perceber por imagem de satélite suas nuvens atingindo a Europa e a Austrália. Então imagina uma tempestade dessa atingindo o Egito, ali na região do Saara. 3 dias de densas trevas, 3 dias de densa escuridão, né? Porque ao enfatizar que as trevas e não a causa dela, Deus estava literalmente mostrando o seu alvo, Amon-Ra, o Deus Sol. Então ele diz assim: eu vou cobrir o Sol para mostrar que eu sou Deus sobre todos os deuses do Egito, que para mim não são nada, né? Não são deuses nenhum, tá certo? E aí, então vem a última praga. Essa é a principal praga para fechar o caixão do Egito, para que então Faraó cedesse ao pedido do Senhor e o povo de Israel então fosse liberto, que é a morte dos primogênitos, que ela é registrada no capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 8 de Shemot. Makot be, né? Makot behorot. Makot behorot. Então, Requete ou Anuquete era a divindade que estava sendo atingida pela última praga, o deus Mi, Ísis e Osíris. Nequete, deusa do nascimento,
Ni, deus da reprodução, Isis, deusa da vida e protetora das crianças, e Osíris, a divindade do faraó, o doador da vida. 4 divindades importantes sendo atingidas pela última praga. Primeiro, o primogênito de Deus estava sendo ameaçado no Egito, e agora Deus está ameaçando o primogênito do trono, né, o herdeiro do trono. Deus estava atingindo com essa praga o próprio faraó, filho de Ra, e o herdeiro do trono. Provavelmente, então, aqui nesta praga, gente, morreram somente os primogênitos não casados. Primogênitos não casados. Uma vez que o próprio faraó, ele não morre nessa praga, porque o faraó era um primogênito, né? Sendo o primogênito da sua casa. Então, olha só. Então, isso aqui que eu estou colocando é uma hipótese, uma suposição, porque o faraó era primogênito, né? Herdeiro do seu pai, e ele assumiu o trono, não morreu sendo primogênito. Então, parece que os não casados primogênitos, esses vieram a falecer. Tá certo? É uma suposição que nós colocamos aqui sobre a morte dos primogênitos. Essa praga aqui é o ápice da desolação egípcia, né, principalmente com a morte do herdeiro do faraó. As primícias de tudo devem pertencer a Deus, então Deus estava requerendo até do Egito as suas primícias. Só se pode vencer a passagem do anjo da morte aqui, que foi a ocasião dessa praga, através do quê? Da morte do sangue do cordeiro. Então a morte do sangue do cordeiro aqui, que foi a causa da não destruição do povo de Deus. O palácio de Ramsés. O que nós temos a falar aqui do palácio de Ramsés? Lá no capítulo 10, versículo 1, diz o texto: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Durante a estadia no Egito, os israelitas viveram provavelmente na cidade de Ramsés, embora seja provável que esta cidade não tivesse esse nome na época, sendo chamada assim só algum tempo depois. Eu já falei sobre a cidade de Pitom e a cidade de Ramsés nas aulas anteriores. Então, várias referências bíblicas, gente, sugerem que havia uma residência real nas proximidades. Vejam só aqui algumas pontuações que nós colocamos aqui. Essas pontuações que nós estamos colocando aqui, ela é baseada segundo a Bíblia arqueológica, tá? A Bíblia arqueológica, que é na versão NVI, a Bíblia arqueológica. A filha de Faraó, que regularmente se banhava no rio Nilo, com o auxílio de suas escravas moças, descobriu o infante Moisés nas águas, num cesto entre os juncos. Moisés, após ter sido levado para o palácio, vivendo como um príncipe, transitava com facilidade pela área em que os israelitas trabalhavam. E o terceiro ponto: os líderes israelitas podiam se encontrar com o faraó face a face. Quarto ponto: Moisés teve diversas audiências com o faraó durante as pragas e não há indício de que ele tivesse de viajar uma longa distância para isso. 4 pontos. Então, a situação da filha de faraó sempre está com as suas servas no Nilo. A questão do faraó sempre transitando no palácio ali e ao mesmo tempo visitando sempre as obras onde se fazia as intervenções militares, a de observação. A questão dos líderes hebreus sempre consultando com o faraó e a audiência também de Moisés com o próprio faraó. Então, supõe-se que aonde os hebreus estavam morando, havia uma residência do faraó também próxima a esta localidade. Alguns críticos, então, acreditam que a residência real ela estava localizada em Mênfis, a capital administrativa do Egito, cerca de 120 quilômetros a sudoeste de Ramsés. Então, vejam só. Uns acreditam que Mênfis era a capital que estava, então, aqui, a localização da habitação do faraó e de toda a sua corte. No entanto, algumas escavações têm revelado que a região em que Ramsés estava localizada era um importante centro comercial e também militar. Na década de 1990, foi descoberta uma enorme construção real na margem sul
na parte leste do rio Nilo, usada pela 18ª dinastia, né, lá por volta de 1550 a 1300 a.C. A construção consistia de uma fortaleza e de um palácio. A fortaleza foi construída sobre uma plataforma de 61 por 46 metros, distando cerca de 30 metros da margem do rio Nilo. Então, vejam só, uma rampa no lado oriental conduzia a um portão no muro fortificado, permitindo rápido acesso ao rio. O palácio ao sul da fortaleza, ele era provido de grandes muralhas e arsenais, corredores e até banheiros. Ambas as estruturas ficavam dentro da construção murada, a qual incluía um templo, fábricas e um acampamento militar. Moisés, provavelmente, então, ele transitava pelos átrios dessa construção e, ao que tudo indica, foi desse local que o faraó mobilizou as suas 600 carruagens para perseguir os israelitas, que está registrado lá em Shemot, capítulo 14, versículo 7. Então, essas evidências arqueológicas aqui, elas dão uma ênfase muito grande que provavelmente, então, o povo hebreu habitava nas proximidades da cidade de Ramsés. Então, nós temos aqui, então, algumas situações que nós analisamos no contexto da história bíblica e o contexto extra-bíblico, trazido de descobertas arqueológicas, certo? E também nós vamos falar do papiro de Ipué. O papiro de Ipué, né, ele é um achado também arqueológico que foi encontrado no Egito por volta do século XX, na cidade antiga de Avares. Esse papiro encontra-se hoje preservado no Museu de Leiden, lá na Holanda, e foi decifrado por Gardner em 1909. Gardner decifrou os hieróglifos desse papiro em 1909. Esse papiro de Ipué, né, ele refere-se ao livro das advertências de um egípcio chamado Ipué. O que é registrado nesse papiro? Motins violentos que aconteceram no Egito, fome, seca, fuga de escravos com as riquezas egípcias, a morte ao longo da sua terra. Então, pela descrição, provavelmente este personagem egípcio aqui, ele foi testemunha ocular das pragas ocorridas no Êxodo. Porque as narrativas que retratam esse papiro são narrativas de quem está presenciando toda a situação das pragas ocorridas no Egito. Então, é uma forte testemunha esta documentação que foi encontrada apontando para as pragas no Egito, no Êxodo. E no capítulo 12, o texto vai falar da Páscoa, da Pessá. Êxodo capítulo 12, o Shemot capítulo 12, vai falar da Pessá, da Páscoa. A Páscoa era para Israel o que o dia da independência é para um país, e ainda muito mais ainda. Segundo o Novo Testamento, a Páscoa é um símbolo profético da morte de Cristo, da salvação e do andar pela fé a partir da redenção, como é registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8. Então vejam só, a Páscoa para os judeus simbolizou então libertação, livramento e memória, assim como a Páscoa bíblica que nós fazemos na Santa Ceia do Senhor, nos significa também livramento, memória e esperança. A Páscoa, ela inaugura o primeiro dia do ano religioso dos hebreus e o começo da sua vida nacional. A Páscoa ocorreu provavelmente entre o mês de Aviv, né, entre março e abril. Foi aqui que ocorreu a primeira Páscoa. A Páscoa significa passar de largo, pular além da cerca ou poupar. Esse é o significado traduzido da palavra Pessá em hebraico, né?
O destruidor, então, ele teve que passar de largo das casas onde havia sido aplicado sangue nas ombreiras e na verga da porta. A Páscoa, então, ela é uma comemoração perpétua como lei dada por Deus para os israelitas preservarem. Até hoje é preservado no novo Estado de Israel. Os israelenses, né, eles realizam a Páscoa. Contudo, é um pouquinho diferente daquela Páscoa registrada nos moldes bíblicos, porque não tem mais sacerdote para registrar sacrifício, não se tem mais o templo, muitas coisas estão ausentes hoje na cultura, né, na cultura judia. Então, é um pouquinho diferenciado. A Páscoa, ela era festa por excelência nos tempos neotestamentários, na época de Jesus Cristo. Todo mundo tinha que ir a Jerusalém para realizar a Páscoa. Deus instituiu como comemoração perpétua. Na época de Jesus, então, ela era festa por excelência. A Páscoa ela sempre foi comemorada por famílias, né? O que era exigido na Páscoa? Cordeiro macho de um ano sem defeito e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Aviv ou no mês de Nisan, que é o mês de março de abril em hebraico, no calendário religioso de Israel. Famílias menores repartiam um único cordeiro entre si, né? O sangue do animal ele era aspergido sobre as duas ombreiras da verga da porta de cada casa. Que exemplo do ocorrido em Êxodo capítulo 12. Tá? Qual é a tipologia da Páscoa? A Páscoa ela tem um rico significado e simbolismo para nós. Aqui é o Antigo Testamento entrando em conexão com o Novo Testamento numa teologia tipológica. Exemplo, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro registrado aqui da Páscoa, o Cordeiro Pascual, ele é um tipo de Cristo. Porque Cristo é um antítipo e representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, registrado lá em João, capítulo 1, versículo 29, e 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, o Cordeiro Pascual representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro novo sem defeito, que era imolado e assado, representa o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado sem defeito e substituto da morte do crente. Nós temos o pão sem fermento, o pão ázimo, que também simboliza Jesus Cristo na sua vida. O pão ázimo representa a vida santa de Jesus, né? Que foi uma vida sem pecado, uma vida que o habilitou a intervir pelos pecadores. A igreja também ela deve andar nesses moldes, separando do mundo, uma vida de santificação, uma vida kadosh, uma vida separada daquilo que é santo, daquilo que é para o Senhor. Então, a vida de Cristo é uma vida que nós devemos seguir este modelo, assim como Paulo fala que ele foi seguidor de Jesus Cristo, então nós devemos também fazer o mesmo. Outra coisa da tipologia pascual que nós podemos elencar aqui é o sangue aspergido. O sangue também simboliza o sangue de Cristo, está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3, né? O antítipo, o sangue do Cordeiro, que interviu aqui no livramento da vida dos hebreus. O sangue de Jesus Cristo também nos livra de todo o pecado. O sangue das ovelhas nas vergas da porta indicava a fé pessoal do povo hebreu, né? O sangue ali era um marco de fé, assim como o sangue de Jesus Cristo é um marco de fé para aquele que crê na redenção de Jesus para obter a vida eterna. Você obtém a vida eterna crendo no sacrifício de Jesus Cristo. E as ervas amargas? Qual é o significado então das ervas amargas aqui, que também faz parte do cardápio da Pessá, né? Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. As ervas amargas representam as dificuldades, as provações que acompanham a redenção, aflição, tentação e livramento. Já tem a ver não com a pessoa de Jesus Cristo, mas com a pessoa do crente. Porque a erva amarga para o judeu é para que ele entendesse que a vida também vai ter momento de batalha, momento de luta, momento de aflição, momento de tentação, mas que isso é passageiro. Pode ser amargo por um momento, a provação pode doer um momento, né? As provas da vida, mas isso não quer dizer que você vai perder a tua fé em Deus.
É uma aprovação que, se você for aprovado, você vai receber a tua bênção, você vai receber a tua vitória, tá? Então, e a Páscoa em si, no geral, qual é o significado dela? Representa a libertação do crente para a formação de uma nova comunidade. É o simbolismo da graça salvadora de Deus, né? Então, a Páscoa, ela simboliza, então, a família que hoje é a igreja do Senhor. Enquanto o Pai Israel simbolizava a família do povo escolhido por Deus, hoje, quando nós nos reunimos na Santa Ceia do Senhor, que é um sacramento, nós estamos reunidos como família para lembrar da morte vicária de Jesus Cristo. A Páscoa também, esse é o valor simbólico dela. Igreja, qual é o valor simbólico da Páscoa também? Hebreus capítulo 4, versículo 15. A Páscoa foi uma porta de entrada para o relacionamento mais íntimo de Israel com Deus, né? Então, ela também tem essa atividade. E outro valor da Páscoa, morada celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 16. A Páscoa, ela nos traz lembrança da existência de uma pátria superior, um solo ainda não pisado por nós, porém, onde é e será a nossa eterna casa. A Páscoa, ela é um memorial do que aconteceu e do que ainda está por vir no futuro. Esse é a simbologia da Páscoa. Quais são, então, aqui existem as teorias, né, das rotas do Êxodo. E essas teorias, nós vamos estar explicando elas na nossa próxima aula, quando nós entrarmos já na continuidade da libertação do povo hebreu do Egito. Então, até aqui foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o teu arraute aí embaixo, tá certo? Clica no sininho das notificações no canal do YouTube para receber todas as nossas novidades no canal do YouTube. Pastor, qual é o canal? Incandescente na Teologia. Pesquisa lá, Incandescente na Teologia. Você vai entrar no nosso canal do YouTube, faça sua inscrição, tá certo? E eu aguardo você numa próxima aula que nós estivemos dando aqui sobre a teologia do Antigo Testamento na Torá Shemot. Fica com Deus. Shalom, shalom.